Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nós falamos sobre tecnologia, sobre Python, sobre ciência de dados, engenharia de dados e todos os assuntos relacionados. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e vamos dar início ao nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Hadoop. A gente ouve muito falar sobre Hadoop, sobre Big Data, só que a gente vê algumas explicações e não consegue às vezes entender direito o que realmente é esse negócio. Então vamos de uma vez por todas aprender o que é Hadoop, o que é Big Data, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, vamos começar do começo, onde tudo começa, é na geração de dados. Então vamos supor aí que você tem um negócio seu, ou que você trabalha para alguém. Se você no começo, quando você tem uma empresa pequena, você provavelmente vai começar a armazenar dados aí na forma de planilhas de Excel, ou até às vezes escrito, mas vamos pensar um pouquinho além. Você vai começar a fazer seu controle no Excel ali, guardar dados financeiros, dados de cadastro de clientes, fornecedores, etc. E você vai precisar também fazer análise desses seus dados, então você vai gerar gráficos, relatórios e etc. Mas com o tempo sua empresa vai crescendo e a quantidade de dados na sua empresa também vai crescendo, e isso daí vai se tornando um pouco mais difícil de você controlar, E é aí que a gente entra com os bancos de dados relacionais, Bancos de dados relacionais mas são que tabelas organizadas, em esquemas, de forma estruturada. E aí beleza, a gente já dá um passo a mais aí. Com relação aos processamentos dos seus dados, você pode usar para fazer análises mais avançadas um Pandas da vida, com Python, Beleza, para quantidades medianas de dados essas ferramentas vão funcionar bem. Mas e se o negócio começa a ficar pior, se começa a aumentar, você começa, por exemplo, a guardar dados de fotos, não sei, dos seus produtos, dos seus clientes. Você começa a armazenar dados, vamos supor, de jornada do cliente dentro do seu site, vídeos, áudios, o negócio começa a ficar mais complicado. Aí dados não estruturados, arquivos de texto. E como é que você faz para arrumar toda essa bagunça aí, Então é aí que entra o Big Data, Como é que a gente define Big Data? Bom, é para isso que a gente usa os 3 Vs, É bem subjetivo, mas vamos lá. Volume, são quantidades muito grandes de dados, na casa dos terabytes aí. Variedade, dados, ou seja, dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados, imagens, vídeos, Você tem uma variedade muito grande disso aí. E velocidade, Então, por exemplo, o IoT, dados de sensores que chegam a todo momento, Aí a gente então começa a falar sobre Big Data, E é nesse sentido, nesse contexto que aparece o Hadoop. Quando você tem essa quantidade muito grande de dados, você não consegue mais armazenar isso em um único computador, em uma única máquina. E para você começar a armazenar e processar esses dados, você vai precisar trabalhar com clusters. O que são clusters? É um conjunto de máquinas, Então você reparte os seus dados entre várias máquinas, um bloquinho de cada dado seu distribuído em máquinas. E para o processamento a mesma coisa. Você não consegue mais usar a memória de uma única máquina. Isso aí vai se tornando cada vez mais caro. Quanto mais cresce a quantidade de dados, vai ficando mais caro, e demanda mais recursos para você fazer esses cálculos, esses processamentos. Então a gente realmente tem que começar a processar as coisas em clusters, ou seja, várias máquinas conectadas entre si, E é exatamente isso que é o Hadoop. É exatamente isso. Então o Hadoop é uma plataforma de software em Java, feito em Java, de computação distribuída voltada para clusters e processamento de grandes volumes de dados. É exatamente o que a gente estava falando, com atenção à tolerância a falhas. A gente vai entender isso um pouquinho melhor. Como esse cluster consegue tolerar falhas. Foi inspirado no MapReduce e no Google File System. Trata-se de um projeto Apache, open source, e foi construído por uma comunidade de contribuidores, utilizando-se Java. Beleza, vamos lá, já entendemos o que é mais ou menos o Hadoop. Agora vamos ver como é que ele funciona, Eu falei para vocês que a gente tem esse cluster ele tem duas funções: armazenar dados, e processar. Então o que seria o armazenamento de dados dentro do Hadoop?
é o que a gente chama de HDFS, Hadoop Distributed File System, que é o framework de armazenamento distribuído. É nada mais, vamos colocar assim, a parte do Hadoop, vamos pensar como um software, que ele vai ficar fazendo todo o controle de como seus dados vão ficar distribuídos nesses clusters, sem você se preocupar muito com isso, né? E do lado do processamento, a gente tem o MapReduce, né? Que é o framework de processamento distribuído. Ou seja, o HDFS ele distribui e o MapReduce é com ele que você vai fazer análises. Por exemplo, sei lá, somar os dados de uma planilha sua, né? Que vai estar em um arquivo distribuído nesse HDFS. Então, esse é o core do Hadoop, tá? É um framework de armazenamento e um framework de processamento para você processar esses dados de forma distribuída em vários computadores, ou seja, num cluster. Beleza? Tá, então no começo a gente teve esse core do Hadoop com o HDFS e o MapReduce. Depois, na versão 2, né, foi implementado um novo componente chamado Yarn, né? Yet Another Resource Negotiator. Então o que é o Yarn? O Yarn é um gerenciador de recursos, né? E o que ele faz? Bom, ele faz um pouquinho do que o MapReduce já fazia, só que foi separado um pouquinho as funções agora, né? Então vamos supor que você falou para o MapReduce, eu quero esses dados aqui dessa tabela, né? Por exemplo, vamos supor, eu quero a média de vendas aqui. E vamos supor que essa tabela está distribuída no HDFS, né? E aí, quando você está trabalhando com computação distribuída, tudo fica mais complicado, né? Como é que você reparte esse processamento entre todas as máquinas? É aí que entra o Yarn. O Yarn ele vai fazer o gerenciamento dessas tasks, né? É ele que vai fazer a repartição do processamento e vai enviar essa ordem para as máquinas, vai pegar esses dados e vai trazer de volta para você através do MapReduce. Tá? E ele também vai fazer o gerenciamento, por exemplo, de memória, né? De alocação de memória, processador e tudo mais. Beleza? E qual que é a pegada, qual que é a jogada do Yarn? É que você consegue ter outras aplicações além do MapReduce rodando em cima dele, como por exemplo o Spark. Tá? E é aí que está a importância disso tudo, porque o Spark ele roda em cima do Yarn, tá? E outras aplicações também fazem isso. Vamos falar de HDFS agora. Mas antes de falar sobre HDFS, se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar um like e compartilhar com os amiguinhos. E se puder também se inscrever no nosso canal, ajuda bastante a gente. Vamos lá, HDFS. Como a gente falou, o HDFS ele é o framework de armazenamento distribuído do Hadoop. É ele que vai fazer o gerenciamento dos arquivos, né, distribuído em todas as máquinas do seu cluster. Simples assim. Então vamos supor que você tem uma tabela, um arquivo com 40 teras. O HDFS ele vai pegar, vai repartir esse arquivo em partições, tá? Esse é o nome, partições. Por exemplo, esse aqui tem 40, foi dividido em 4 partições de 10 teras. E vai distribuir entre os nodes, tá? Ou seja, as máquinas do nosso cluster. Beleza? E é ele que sabe onde está cada dado, tá? Onde que está cada partição. Ele que faz todo esse controle de forma fácil pra gente, né? E como a gente estava vendo lá no começo, né? Aqui. Por que o Hadoop é tolerante a falhas? Bom, o Hadoop é tolerante a falhas por conta da replicação. Então, vamos supor que você tem esses 5 computadores aqui, né? Você tem um arquivão seu, distribuiu nesses 5 computadores. Cada um tem uma partezinha. E se der uma zebra em um desses nodes aí, né? Dessas máquinas, você perdeu seus dados? Na verdade não, porque a gente tem a replicação. A replicação ela pega o mesmo dado e faz uma cópia dele entre várias outras máquinas. Então, vamos supor que sumiu esse seu cluster aqui, né? Ó, vamos lá, vermelho, azul e verde, né? Tinha outra cópia do vermelho aqui e do vermelho aqui, né? Azul, azul, azul e verde é a mesma coisa. Por padrão, o HDFS ele faz a replicação com um fator de 3 vezes dos seus arquivos, tá bom? E o MapReduce, vamos entender mais ou menos como é que funciona, assim é um pouquinho complexo, mas vamos tentar fazer um esforcinho aqui. Então imaginar que você tem um arquivo de texto, tá? Esse input aqui é pequeno, mas serve o exemplo. E você jogou isso aí no HDFS. O HDFS ele vai pegar e vai quebrar esse seu arquivo em partições e vai distribuir no HDFS, certo?
beleza? E aí você quer processar esse seu arquivo de texto, né? Por exemplo, esse aqui. Vamos supor que você quer contar o número de palavras que você tem nesse seu texto, né? Parece uma coisa simples? Mas quando você está trabalhando com computação distribuída se torna mais complexo, tá? Como fazer isso de forma otimizada? É aí que entra o MapReduce, né? Então aqui você tem as partições, né? Ele tem uma fase de mapping, tá? Que vai, por exemplo, ele vai gerar a chave valor para cada palavra. Depois ele faz um shuffling, né? Ele vai organizar essas palavras, né? Uma a uma, e depois ele vai fazer a fase de redução, o reduce, né? Que é agregar essas palavras e juntar no output final para dar para você aquela contagem de palavras. Parece complexo, mas não é tão complexo assim. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre MapReduce e outro vídeo só sobre HDFS para a gente entender isso aqui de verdade, para depois a gente partir para Spark e outras coisas mais interessantes, tá bom? Isso daqui é importante a gente saber para a gente entender como funciona o Spark depois, porque MapReduce assim, raiz ninguém usa mais hoje, tá bom? Na verdade até usa, né, com Hive e etc, mas vamos já pensando no Spark aí, tá bom? Então é dessa maneira aqui, através do map e do reduce, essas duas funções que o MapReduce vai fazer o processamento nas partições, no HDFS, né, de seus arquivos. Porém, o ambiente Hadoop ele não se reduz só a esse core dele. A gente tem uma série de outras ferramentas que foram construídas, né, em cima desse core dele, né? Como por exemplo o Hive. O Hive a gente consegue fazer consultas dos nossas tabelas e arquivos com uma linguagem semelhante ao SQL, né? Tem o MapReduce tradicional, o Spark, que é um framework de computação distribuída mais rápido que o tradicional MapReduce, né? Tem ferramentas de streaming como Kafka, Storm, Machine Learning, Mahout, Pig, HBase, né? HBase no caso para você trabalhar com um banco de dados NoSQL, né? Solar, Uzi, Zookeeper, né? O Uzi, por exemplo, a gente usa para fazer orquestração, né? Montar pipelines dentro do Hadoop, né? O Scoop para você fazer ingestão desses dados, digamos assim, de bancos de dados relacionais para dentro do HDFS. O Flume para você trabalhar com dados não estruturados, logs e etc. E isso é só uma parcela, existem outras ferramentas que funcionam em cima do ambiente Hadoop, em cima do core dele, tá? Que hoje é o Yarn e o HDFS, tá bom? E o MapReduce também. E como é que é a cara do Hadoop? Porque a gente fica falando assim, fica meio difícil de entender, né? Se não vê uma coisa concreta. Eu vou mostrar para vocês aqui logo mais como é que é o Hadoop, né? Então a gente tem algumas distribuições aí on-premises do Hadoop que são oferecidas por empresas, né? Então essas empresas elas oferecem pra gente, por exemplo, uma imagem, né, de uma máquina virtual, que você pode rodar numa máquina virtual com todos esses softwares do ambiente Hadoop já instalados, tudo configuradinho, bonitinho para você montar seu cluster e tudo mais, né? A gente tem, por exemplo, a Hortonworks e a Cloudeira, porém hoje o Hadoop está migrando muito para cloud e as coisas estão mudando bastante, né? Então esse ambiente tradicional do Hadoop tá se tornando aos poucos legado. A gente está substituindo hoje por ferramentas de cloud, né? E tudo mais. Vamos lá ver a cara do Hadoop agora. Então pessoal, essa aqui é uma imagem do Hadoop, tá? Fornecido pela Cloudeira aí. Então vocês vão ver que ele é um sistema operacional Linux, tá? Já com várias ferramentas aí do Hadoop instaladas para facilitar a gente montar o cluster, né? Ele conta aí com uma interface visual, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode vasculhar o HDFS, né? E é como se fosse um file system, né, comum, mas aqui ele está distribuído. Então a gente pode jogar arquivos e etc, né? A gente tem outras ferramentas aqui, como por exemplo o Hive. O Hive a gente consegue fazer queries em cima dos nossos arquivos no HDFS, né? Usando uma linguagem parecida com SQL aí. E outras ferramentas, né, do Hadoop.
HBase, o Metastore. A gente vai entender um pouquinho melhor como funcionam essas coisas mais pra frente, mas eu queria só mostrar pra vocês mais ou menos qual que é a cara aí do Hadoop, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Obrigadão, viu?